Caros filhos, ao longo do tempo pascal nós temos esta experienciar do Senhor, e parte do olhar para Ele e reconhecer as coisas é reconhecer quem Ele é para nós. Nosso Senhor no Evangelho tem o seu momento ápice de rezar pelos seus, pelos pastores, pelo seu povo. E aqui vemos talvez o centro da oração sacerdotal do Senhor. O que Ele pede para os seus? Que estes estejam unidos em Deus, na verdade. Certos evangelhos parecem ser talvez deslocados. É fato, está na ascensão do Senhor, é em vista disso que se coloca o Senhor, que ali está deixando seus apóstolos ascendendo aos céus, a fim de que possam então experimentar o Espírito Santo. Então retomamos a estas leituras, mas são leituras que caberiam, por exemplo, na quarta semana após o Domingo do Bom Pastor, porque aqui, como vemos na primeira leitura, tem ali um demonstrar do que é apacentar. Mas, como rezávamos ao início da Santa Missa, hoje o que pedimos a Deus, Ele nos mostra o como fazer em meio à sua liturgia. Pedimos que, unidos a Ele, pelo Espírito Santo, que possa nos congregar para sabermos servir. E como servimos? O tempo todo que vemos este experienciar do Senhor durante o tempo da Páscoa é para sabermos agir como cristãos. E talvez hoje tenha a palavra mais exigente. O que é servir como cristão? É servir na verdade. Vemos que São Paulo fala aos seus, dizendo àqueles pastores, porque os anciãos, os presbíteros, os sacerdotes daquelas comunidades de Éfeso ali estavam, e ele se dirigia a eles. Como deveriam servir? O modo como deveriam corresponder, seguindo o exemplo que ele deu diante do próprio Senhor. O modo como deveriam ser despojados das coisas, o empenhar-se para os outros, o saber corrigir, o saber conduzir, o como falar. E vemos que o seu principal exemplo também tem um ato de prever o que aconteceria. Porque se ontem vemos que São Paulo sabe abraçar as tribulações e as angústias, porque Deus ali o pedia também isso. Todo povo cristão deve entender que não vai ser fácil, que virão lobos e aqueles que gostam de distorcer as coisas, e que por vezes estão em meio a nós. Mas quem são estes lobos? O lobo é aquele que ataca, que dispersa, que distorce, aquele que afasta de Deus. E a chave de leitura para entendermos é olhar para o Evangelho e ver o quanto o Senhor insiste na verdade. Os lobos são aqueles que talvez se sentem nos bancos. É aquele amigo que, vai sempre na igreja, está na pastoral, faz isso, faz muitas coisas, mas às vezes não está na verdade. Que verdade? A da igreja.
Padre, mas é porque ele fala mentiras? Às vezes não, mas no seu modo de agir. Às vezes o nosso modo de agir é mentiroso. Um exemplo, uma pessoa, não, sou católico, faço isso, faço aquilo, vai para as festinhas e dá mau exemplo. O modo como se comporta do lado de fora, a pessoa se mostra mentirosa, não porque está dizendo palavras, mas porque o seu modo de agir é mentiroso. Porque dentro das paredes da igreja, todo mundo vê talvez como um santo, do lado de fora, prefiro não dizer com o que parece. A nossa vida é uma só. Se eu não correspondo com a minha vida sendo a unidade de vida, para ser um com o outro, um com Deus, então a minha vida é mentirosa. Porque eu tenho que dar um bom exemplo em tudo. Não só na igreja, sentado no banco com a cabeça de lado, mas também nas redes sociais. O que eu falo, o que eu posto, como eu me porto, no trabalho, na escola, qualquer lugar. Porque do contrário, eu sou um mentiroso. O que eu estou dizendo para os outros? Não, ser católico é isso aqui. Não é. Eu posso ser um mentiroso, entre aspas, dizendo a verdade. Como, Padre, eu posso ser um mentiroso dizendo a verdade? Ser mentiroso dizendo a verdade é quando você começa a fazer fofoca. Você é um louco. Você está separando. Não é para falar do outro. Até o modo como falamos algo bom do outro tem que ser acometido, porque você pode estar afastando os demais. Ah, Padre, mas é minha opinião. A sua opinião você guarda para você. De preferência com a boca fechada. É sua opinião. Só que você pode estar fazendo com que o outro se fira e faltar com a caridade quando o nosso Senhor nos exige amar como Ele amou, é extremamente grave. Eu não estou seguindo a Deus. Eu posso dizer até uma verdade de alguém, mas ser mentiroso. Porque quando eu tiro a boa fama de alguém, eu estou faltando com a verdade diante da igreja. Porque o que ela me ensina não é isso. Mas fulano fez aquilo, mas Beltrano não tinha que saber. Não tem o dever de. Como assim, Padre? Você tem um filho, ele aprontou na escola, a diretora foi e ligou para sua vizinha para falar dele. Isso é um ato de difamação. Ele fez, mas quem que tem que saber? Você, não a sua vizinha. Beltrano se envolveu num acidente. A culpa é dele, sei lá, fez alguma coisa qualquer. Quem tem que saber? Às vezes ninguém. Eu tenho que saber a quem eu digo e não sair espalhando as coisas, porque isso é faltar também com a caridade. O que a igreja me diz? Que todos têm direito à boa fama.
E quando eu rompo isso, eu sou mentiroso, eu sou um lobo que dispersa, que fere a comunidade, mas eu não me coloco dentro do rebanho. O Senhor quer que sejamos diferentes e que estejamos na verdade. Na verdade, que é Deus. A tua palavra é verdade. Não é o que eu acho. O modo de agir de Deus, e o qual Ele lega à sua igreja, é a verdade. Não é o que eu penso. É saber corresponder. Ah, padre, mas aquela coisinha, né? Não. Mas a mentirinha não fez mal a ninguém, fez mal para você, para a tua alma. É necessário ser diferentes, corresponder a Deus, o não querer as coisas para si. E às vezes o querer as coisas para si é querer a fama, a atenção do outro, os likes. É preciso ser diferentes. Do mesmo modo, dentro da família. Não é só dentro da igreja, mas dentro da família. O dever dos pais é ser estes anciãos dentro da casa. A eles foi legado a educação dos filhos, e quando eles não corrigem, eles deixam que os lobos dispersem. Se um pai não corrige o seu filho, ele é o lobo. Ele é este que dissemina a distorção dentro da sua própria casa. O mais duro é que ele será cobrado por aquilo que o Senhor lhe deu. Aprendamos a corresponder à vontade de Deus para nós e a corresponder a Ele na verdade. A Virgem Santíssima, ela em tudo soube corresponder a Deus, e no seu silêncio, no seu modo de agir, demonstrava a verdade, não só no falar, mas no ser inteiramente do Senhor. A isso somos chamados, que ela possa nos guiar, para que possamos corresponder àquilo que o Senhor quer de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,